Então, nós vamos começar o nosso bate-papo com a Beatriz, contando um pouquinho para a gente, né, das experiências. Bom, gente, como eu falo demais, eu resolvi escrever e ler, para não perder os meus 10 minutos. Falar, né, do mercado, desses espaços, eu resolvi começar falando, né, claro, um pouquinho de mim. São 27 anos de trabalho, e desde os 20, né, desde 1990, quando eu contei a história pela primeira vez na vida, eu escuto algumas perguntas do tipo: como? Contadora de história? Como assim? Você faz o quê? Conta história para criancinha? Para quem? Onde? Você faz de graça? Pode fazer em troca de divulgação? Não posso pagar, mas quero tanto que você venha. Não posso pagar, mas podemos ver uma forma de conseguir. Quanto cobra? Do que você precisa? Você usa fantoche? Fantasia? Você pinta a cara? Quero colocar muitas coisas, cama elástica e contação de histórias. Então, esse tipo de coisa a gente escuta a vida inteira. Escuta até hoje, né? Mas, quanto mais eu escuto... Vou pular aqui. Eu vou achar aqui. Quanto mais eu escuto, eu não me canso de ouvir isso. É como se me desse uma força para poder trabalhar mais. Isso me aponta o fato de que a narração de histórias, o contador de histórias urbano, eu sou uma pessoa urbana, eu nasci em Belo Horizonte a vida inteira, morei em Belo Horizonte, dentro de um apartamento, hoje não, moro em casa, né, com muitos bichos, muitas árvores, mas eu sou uma pessoa de apartamento. E o meu trabalho, e eu vou focar a minha fala de hoje nesse contador, que é da minha experiência, que é o contador urbano. Eu não posso falar de outro lugar, senão do meu próprio lugar. Né? Então, a gente vê que a narração de histórias, o contador de histórias profissional, esse contador urbano, é uma profissão muito recente. Né? Hind, por exemplo, que viveu lá no século XVII, como outros músicos, os melhores músicos, eles viviam no quarto de empregados do rei. Ali eles comiam, ali eles dormiam, ali eles compunham, para tocar no final de semana para os reis. Né? E Mozart, então, vem inaugurar os direitos autorais do músico. Mozart não vai morar num palácio, ele vai morar na casa dele. E ele vai cobrar pelas composições dele. Quem quisesse as composições dele, que comprasse e que pagasse. E ele mesmo transcrevia para cada instrumento, para não ser roubado. Ganhou muito dinheiro, torrou tudo, mas ganhou. Né? Então, que mercado é esse do contador de histórias? Que espaço é esse do contador de histórias? Como que funciona? Como que mantém? Sendo uma profissão muito recente, né, eu comecei há 27 anos, mas outras pessoas já estavam aqui antes de mim. Não sei se em Belo Horizonte. Né? Mas no Brasil, sim, e fora do Brasil também. Muito foi feito, e muito, mas muito ainda por fazer, mesmo porque não é uma profissão estática, nada é estático, assim como as relações também não deveriam ser. Mas é fato que quem não chora não mama. Uma empresa, por exemplo, vai tentar te contratar, ela vai tentar te pagar com um mínimo de esforço para que ela não perca dinheiro. E a gente deveria saber qual é o nosso trabalho para mostrar a ela o quanto ela ganha com você ali dentro dela. Que ela não está perdendo, ela está ganhando. Né? Então, nós, narradores, precisamos saber o quanto nós podemos oferecer. O quanto vale? Qual que é o nosso valor? E, quando eu falo valor, eu falo de preço, mas falo de valor. São duas coisas diferentes. E a gente deveria ter noção dessas coisas. É muito difícil. Eu falo isso para vocês, que eu estou falando isso para mim todos os dias, há 27 anos, tá, gente? Mas é fato, né? Bom, então, e
quem somos nós? Como que é o meu trabalho? Como que a gente atua? Onde que a gente atua? Em que situação que a gente atua? São muitas perguntas. E as respostas são maiores ainda, em quantidade, em diversidade. Então, eu vou focar essa fala, né, nas nossas perguntas. O narrador, eu penso que ele deveria, por si, começar a se construir esse pensamento de mercado e a se construir um contador de histórias com o seu conhecimento sobre o ofício e sobre a arte, a perguntar-se e a tentar traçar os seus próprios caminhos. Por exemplo, onde estão os novos narradores? Que trabalho eles têm tido sobre eles mesmos, sobre a sua relação com os outros narradores, sobre a sua construção enquanto artista? Porque, quando nós falamos num contador de histórias contemporâneo e urbano, nós estamos falando já de artistas. E a arte pressupõe várias questões, que não é simplesmente pegar um texto, decorar ou falar e ir embora, cobrar o seu preço e ir embora. Um artista, a arte pressupõe técnica. Não existe uma arte que não tenha técnica. Toda arte pressupõe conhecimento e domínio das suas ferramentas. A singularidade, todo artista, ele é único. A inovação, o artista cria, ele não repete. A inspiração e a provocação de uma experiência estética. Então, assim, ao dizermos que um contador é artista, se este narrador se diz profissional deste ofício, desta arte, ele, de alguma maneira, tem de trabalhar pelo menos esses quesitos, que são como um arcabouço dele. O narrador é singular, ou seja, ele é único. O que é singular? Eu penso que ser singular é criar o seu próprio repertório e narrar à sua própria maneira e linguagem. Porque, se ele for um mero repetidor do repertório alheio e da forma de como o outro narra, ele já perdeu esse quesito. O narrador conhece as suas ferramentas. Quais são as ferramentas do narrador? Eu penso que o narrador ele tem que ter voz, ele tem que ter um repertório, uma postura, uma relação humana de empatia com quem ele conta, com os outros narradores, com o autor que ele carrega, com as tradições que ele carrega. Ele tem que ter espontaneidade. Essas são as ferramentas mínimas de um contador de histórias. Ele trabalha a voz, ele estuda o seu próprio corpo, ele domina o seu corpo e o seu repertório. Onde que ele busca o seu repertório? Ele pesquisa, ele lê, ele escuta outros contadores de histórias, ele sai da casa dele para ouvir outros contadores de histórias, os visíveis e os invisíveis. Ele é espontâneo? Ou seja, se ele é ele mesmo na relação com o outro, com o conto, né, ele deveria ser espontâneo com o seu sentir, sincero no seu sentir e nas suas ações, no seu pensar. Porque, quando ele não é espontâneo, ele acaba interpretando. E, quando ele começa a interpretar alguém que ele não é, ele deixa de ser um narrador e passa a ser um ator. Aí ele já deixou de ser. Desculpa, viu, gente? Mas é para cutucar mesmo. E aí, haja caras e bocas. Né? A relação íntima, que é a coisa, para mim, que é uma das coisas mais nobres e mais importantes na narração de histórias, é esse olho no olho. E, quando a gente perde a espontaneidade, a gente perde o olho no olho. A nossa alma não se entrega à alma do outro. E, se nossa alma não entrega a alma do outro, o outro também não vai se entregar, gente. Então, a espontaneidade é fundamental. Por isso, a singularidade, a honestidade, a sinceridade com os seus sentimentos, ela também é fundamental. Bom, se ele perde algum desses quesitos, ele perde a qualidade no seu trabalho e do seu mercado. E pode também comprometer os seus colegas contadores de histórias. Porque eu já escutei isso. Nossa, contador de história é uma bomba. É horrível. Eu já trouxe um aqui, nunca mais eu quero trazer contador de histórias aqui. Eu falei, puxa vida, né? Nem perguntei quem tinha levado. Mentira, perguntei sim. Só não vou contar para vocês. Né? Mas, enfim, é um perigo.
né? Porque as pessoas, infelizmente, não sabem separar o joio do trigo. Ou seja, nós temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade está diante do nosso próprio ofício, com relação ao nosso ofício, que diz tanto sobre tradição e a voz dos povos, união e fraternidade. Então, um contador de histórias ele tem de ser coerente com tudo isso que ele fala que é. Ele diz que ele está trazendo, muitas vezes, um presente de amor e que ele carrega as vozes tradicionais dos seus ancestrais. Que ele provoca a união, a narração de histórias provoca a união. Mas, ao mesmo tempo que, muitas vezes, um contador de histórias fala isso, ele liga para o contratante dele, né, e fala assim, olha aí o preço do pessoal, o que eles fizerem eu faço pela metade. Eu cubro a concorrência. E ele se coloca no lugar de concorrência. Só que concorrência e narração são dois terrenos, dois chãos muito distantes um do outro. Porque a narração, ela sim, ela pressupõe isso aqui, ó, troca, união. E a concorrência não. A concorrência pressupõe separatividade. Então, na própria essência, já está errado. É igual que eu falei com a Aline falando comigo hoje, né? Por que eu vou ficar desesperada com a produção? Eu falei, não é coerente, né, Aline? Não. Concorrência não é coerente com a atitude de um contador de histórias. Então, o contador de histórias ele tem que ser um sujeito assim, quase que santo, né? Porque ele tem que ser muito sincero mesmo, muito honesto e ético. Para poder ter um discurso, para poder ter uma narrativa sincera e honesta e respeitosa com tudo que ele faz e respeitosa com os contos que ele carrega, que geralmente são contos carregados de sabedoria, de solidariedade, de fraternidade, de justiça, de inteligência, de esperteza, porque faz parte da vida. Coitado de quem não é esperto nesse mundo, não é mesmo? Mas também de uma ética fantástica, que faz parte da natureza e das leis da natureza. Então, o contador de histórias ele tem que ser, fora da apresentação, da narração, esse ser humano, para ele ter condições de carregar o texto dele com real espontaneidade e não com caras e bocas. E não como ator. Hoje, não estou desmerecendo o trabalho do ator, não, tá? Inclusive, eu sou atriz, eu venho do teatro. Porque é diferente. Bom, assim eu tenho visto que espaço não falta. O que falta, muitas vezes, é a nossa clareza da nossa função social. Para que serve um contador de histórias? Por que conta histórias? Né? Do que é ser este narrador? A nossa consciência das nossas ferramentas, o nosso domínio sobre elas. O que nos falta, sobretudo, muitas vezes, para quem mais reclama, é uma disposição para propor e construir este mercado, contribuir para que estes espaços possam se expandir, assim como está fazendo a Aline Kantia, fazendo Candeias, né? E promovendo essa troca, promovendo a reflexão, não só trazendo a beleza dos narradores convidados de fora, mas a reflexão. Passei dos meus 10 minutos? Você está contando, né? Você conta, porque eu passo. Né? Como fez a Letria, a Sandra Lane, a Biblioteca Pública Infantil Juvenil de Belo Horizonte, a Biblioteca Pública Minas Gerais, que era Luiz de Bessa, agora é Minas Gerais. Eu vou ter que aprender a falar isso. Está ótimo. Né? Nós precisamos de artistas, no que a palavra carrega, com toda a beleza, aventura e preço que ela carrega. Porque tudo na vida tem um preço. E ser artista, gente, custa. Em todos os sentidos. É muita dedicação. Tem gente que olha para mim e fala assim, nossa, você nasceu para isso, né? Que dom, né? Aí eu falo assim, querido, não. Eu virei contadora de histórias porque eu era gaga. Porque eu gaguejava tanto, de tanta timidez, que eu fui fazer técnica vocal. E eu fiz como louca até virar uma contadora de histórias. E ter domínio da minha voz. Né? Então, foi muito trabalho. Foram muitos anos dentro de uma escola de teatro, de domingo a domingo, sem férias, trabalhando, estudando.
Foram anos estudando música, foram anos estudando dança, foram anos fazendo yoga, são anos, até hoje, respirando diariamente. Né? Eu não gripo há 25 anos, porque eu jurei que nunca mais ia gripar na minha vida, porque eu não posso gripar, porque o meu trabalho é minha voz. Eu não posso perder minha voz. Né? Então, o mercado começa dentro de nós. O mercado não precisa mais de showwoman, showman, de grandes cenários, caras, bocas e vestidinhos assim, o assado. Ele precisa de seres humanos, profissionais, da fala, com excelência em repertório, em empatia, em compaixão, em se colocar no lugar do outro para saber qual repertório levar e como levar esse repertório até o outro. Para trabalhar com empatia, com surpresa, com inovação, com alegria, com beleza, com experiência estética. Para trabalhar com ética, né? E promovendo com sinceridade toda essa união. Quem vive essa linha, gente, eu garanto, não é fácil viver como uma contadora de histórias. Eu vivo há 10 anos como contadora de histórias. Eu sustento a mim e aos meus filhos como contadora de histórias. Eu digo a vocês, tem dia que o pão é sem manteiga. E tem dia que, se puder comer o pão na casa do vizinho, melhor. Mas tem dia que a gente viaja. Olha que chique. É? Ficamos até em hotel. Os 4, mãe e os 3 porquinhos. Né? Ou seja, é possível viver de narração de histórias. Vale muito a pena viver de narração de histórias. Mas a gente tem que ter essa disposição, essa honestidade, essa sinceridade com o nosso ofício, com o nosso trabalho. E, claro, chorar muito, porque quem não chora, não mama. Muito obrigada, Beatriz, pelas palavras. E valorizar palavras. o trabalho dos colegas, né, gente? Então, para continuar esse bate-papo, a gente vai passar para o Joca, que vai trazer suas experiências. Só falar? Boa noite, gente. Há muito tempo atrás, o Brasil não chamava Brasil, se chamava Pindorama. E aí, todos os animais viviam em paz, na plena e perfeita paz, em Pindorama. Aí, de repente, eles estavam caminhando e acharam um grande tesouro, um tesouro gigantesco. E todos ficaram muito alvoroçados, não ter que encontrar alguém para proteger, para organizar, para governar, para ser o presidente do grande tesouro, o chefe do grande tesouro. E assim, eles, vamos ver quem é que vai ser o nosso chefe. E todos os animais começaram a mostrar os seus atributos para ser chefe daquele grande tesouro. A onça mostrou suas grandes garras. Eu vou ser a governadora do grande tesouro porque eu sou a mais valente. A coruja veio voando com as suas grandes asas. Não, eu é que vou ser a chefe porque eu sou mais inteligente. O macaco com a sua malandragem. Para governar o grande tesouro de Pindorama, tem que entender da malandragem de Pindorama. Eu vou ser o chefe. E aí começaram uma grande guerra, uma briga. Se bicaram, se machucaram e começaram a se ferir para ter o poder do grande tesouro. O boi entrou no meio da confusão. E tu, boi, o que é que tu tem? Qual é o teu atributo para te ser o chefe do grande tesouro? Não, boi, diz aí, se tu for o nosso líder, se tu for organizar tudo isso aqui, vai cuidar desse grande tesouro aqui, o que é que tu vai dar para os teus súditos aqui? Vai pra lá, boi, ninguém quer, não sabe de nada. E mandaram o boi caminhou triste, foi embora. Triste, subiu no alto de uma colina, ficou lá de cima olhando para o rio e ficou sem entender. Pensava, por que ninguém quer saber do que eu tenho para oferecer? E é porque na hora da confusão, na hora que a gente está brigando, na hora que a gente só tem ódio no coração, e o nosso pensamento é o tesouro, é a riqueza, é a grandeza dos valores materiais, a gente não ouve uma palavrinha que soa sempre dos mais simples, dos menores, que é: boi, o que, que você vai oferecer? Amor. O que é que precisa para ser um grande chefe nesse lugar? Amor. Não, boi, diz aí o que é que você vai dar para os seus súditos se você for o nosso líder. Amor. Vocês entenderam? É porque está todo mundo aqui com amor no coração e a gente ouve. Aí o boi ficou triste, e estava lá em cima,
Estava lá em cima e viu o reflexo da lua na água e olhou para um grande tesouro. Vou pegar esse grande tesouro e vou dividir com todo mundo. Eu vou dividir igualmente, porque aí vai ter riqueza para ti, vai ter riqueza para ti, vai ter... E ninguém mais vai precisar brigar nem disputar por esse tal desse grande tesouro, porque eu vou dividir o meu tesouro com todo mundo. Pensou assim o pobre, ingênuo e bobo boi, e pulou lá de cima. Ihu! Não, eu acho que ele pulou assim. Chapei na água, nadou, e chegou lá no fundo e morreu afogado. Tadinho do boi. Nessa época, Deus se chamava Tupã. Tupã olhou para aquele peixe já. Entreguei a história. Tupã olhou para aquele boizinho e disse, não vou perder esse boi, não. Vou transformar ele em outro animal. Ele foi o único que descobriu o que se precisa para viver em Pindorama, em harmonia com o outro. Pegou o boizinho de lá e transformou num peixe, que é o peixe-boi da Amazônia. E dizem que se você encostar num peixe-boi, você vai ouvir um sonzinho assim. Que quer dizer amor. Essa é a lenda do peixe-boi da Amazônia. E quem gostou, bate palma. E assim existe o peixe-boi até hoje na Amazônia, e assim nós, contadores de histórias, temos essa missão, temos esse dom, temos essa profissão. Nós vamos ter isso de acordo com aquilo que a gente escolheu para a gente. O que significa, como agora eu estava querendo te abraçar com as tuas falas, né? Por quê? Por que eu quero contar história? Para que eu quero contar história? Então, de acordo com os meus objetivos com esta arte, se eu entendo também ela como arte, aí eu vou ter isso como missão, como profissão, né, como um dom, como um talento, enfim. E eu quero sobreviver disso, eu quero isso como profissão, então eu preciso me reconhecer como contador de histórias. Então, a gente tem essa missão, né, de levar para os 4 cantos desse nosso Brasil algo muito importante, que está muito além do mercado, está muito além dos tesouros, está muito além do dinheiro, que é o amor, né, que é o cuidado com o outro, que é o cuidado com as pessoas. O nosso tema é para falar a respeito desse mercado de trabalho, a respeito desses espaços, que eles estão aí, eles existem, mas eu trago logo como primeira fala, e a primeira coisa que a gente precisa se encontrar e levar nessa nossa arte é o amor. É o amor. Com o amor, a gente vai conseguir quebrar muitas barreiras, a gente vai conseguir encontrar muitos espaços, a gente vai ir achando os nossos... Esse mercado vai possibilitando também outras coisas. E aí as possibilidades e os desafios. O primeiro desafio... Eu vou começar pelos desafios. O primeiro desafio de nosso desafio, um desafio para os contadores de histórias do Brasil. Eu vou falar do Brasil porque eu conheci agora amigos de outros lugares, mas eu conheço movimentos de contadores do Brasil inteiro, assim. Eu já pinguei em vários lugares, assim, e pude conhecer os movimentos de contadores de histórias. E o nosso primeiro desafio é a gente se unir. Contador de histórias, está tudo brigado pelo Brasil. A gente briga muito, a gente, em vez de se unir, em vez de dar as mãos, em vez de entender, em vez de apoiar, a gente está brigado. O Movimento X, eu não vou citar nomes de movimentos, mas Movimento X nem curte uma publicação do movimento tal, porque acha que eles lá estão fazendo as coisas diferentes, está banalizado lá a forma como eles contam a história, porque a nossa forma aqui de contar a história é que é a forma correta, porque eu não conto história, eu narro história, e ele lá, ou eu não narro, ou eu conto, aí fica sabe? A gente acabou banalizando um segmento, um segmento artístico, que é a narração artística. A narração artística. A gente acabou criando barreiras numa rede.
como é que eu entendo esse movimento de contadores de histórias no Brasil? Entendo isso como rede. E eu mergulhei nessa rede. Eu aprendi a mergulhar nessa rede. E quando eu entrei nessa rede, eu não construí barreiras. Eu não construí muros. Não, muito pelo contrário. Eu ouvi muita coisa, assim, porque, primeiro, que eu sou muito subversivo. Sou demais subversivo, assim. Não sou muito a favor de muitos padrões e tudo mais. Então, tenho a forma como eu conto. Eu cheguei em Brasília, fui no encontro em Brasília, eu tirei a roupa. E com esse tirar a roupa, mas para quê? Sabe? É a forma como eu me encontrei na arte da narrativa. Né? É como a minha arte, eu me encontrei, como eu consigo deixar a palavra, a minha oralidade se expressar. Então, eu entendi que eu podia enriquecer um pouco mais com a minha oralidade, com um lenço. Eu descobri que eu posso enriquecer, isso é muito pessoal, enriquecer a minha oralidade com um cocá, com alguma coisa. Então, eu não criei, eu criei minha forma, e isso incomoda, a gente se incomoda, porque a interpretação das coisas é aquilo que nos convém. Então, se você faz diferente de mim, eu vou entender que a minha forma, preciso mostrar a minha forma de fazer. Então, eu automaticamente vou diminuir a sua forma de fazer. Isso é muito comum, essa prática, de você achar que o seu jeito de fazer é melhor que o outro, e a gente acaba banalizando o outro, né? Dizendo que aquilo virou banal, que aquilo não faz parte das narrativas, da narração artística, né? Não faz parte do contar histórias, do ouvir e contar histórias. Então, nessa rede, eu fui quebrando os muros. Aonde eu ouvia que o Joca é assim, assado. Olha, se eu souber que vocês estão falando de mim, eu vou atrás de vocês. Eu vou porque eu vou resolver, sabe? Eu vou porque eu quero amor, eu quero paz, eu quero tranquilidade, eu quero harmonia na minha vida e na vida desse movimento, e por onde a gente vai passando, a gente vai pregando amor, resolvendo com amor. A Aline tem eu sentei com a Aline para conversar, e eu perguntei mais ou menos nesse sentido, né? Como resolver esses conflitos? Com amor, Joca. A gente entra com amor que a gente quebra, né, esses conflitos. Eu digo, que bonitinho, é isso mesmo. Então, a gente vai acabando construindo muros, barreiras, e te impossibilita de crescer, te impossibilita de conhecer outros lugares. Porque olha a rede que nós temos. Eu estou lá em Macapá. Para te chegar em Macapá, tu vai de avião ou de barco. Nós não temos uma estrada, eu estou ilhado ali. Então, quando eu me descobri como contador de histórias, eu descobri isso e vi um movimento muito bonito no Brasil de contadores de história, nas redes sociais, pessoas divulgando, amigos que trabalhavam em outras áreas, no teatro, se encontrando na contação de histórias, se encontrando na arte das narrativas. E aí eu me descobri como contador de histórias, que não, eu vou aproveitar isso. E fui atrás dessa rede. E comecei a fazer os contatos, né, e comecei a navegar nisso. Como eu não construí muros, né, então eu consegui me articular dentro dessa rede. Então, eu estou lá em Macapá, eu quero ir em Belém, faço contato com as pessoas em Belém, digo, olha, eu vou estar em Belém tal dia, e as pessoas já anunciam, já fazem, eu vou ministrar uma oficina, o valor da oficina é X, aí já consegue, já manda, já consigo as passagens, de lá já consigo pular para um outro município, que eu já tenho também contato, eu vou para Paragominas, Barcarena, ou então no meu próprio município. Eu fui entendendo essa rede, então eu aproveitei também, fui pelo Brasil, né? Ano passado eu conheci 17 capitais, fui em 17 capitais. Ano passado não, nos últimos 2 anos, eu fui em 17 capitais, é a primeira vez que eu estou em Minas, mas porque eu entendi que existia uma rede e que eu podia me apropriar. E aí foi aí que eu fui descobrindo que... aí eu perguntava, né, por que vocês não saem? Por que vocês não vão lá, aqui pertinho, Goiás aqui pertinho, né? Não? É logo ali.
Então, por que que eu estou aqui em Minas e não é uma prática minha ir lá com o pessoal, com os contadores de Goiás, os contadores ali de Brasília, que está mais perto também, e por que que não é, né? Por que que não é uma prática? É o que eu falo que é perto porque eu estou lá em Macapá, então, né, vim para cá para mim. Porque a gente... porque a gente não tem tanta afinidade. Aí eu vou descobrindo que não é, na verdade, é porque no evento X o fulano não convidou o fulano, ou porque foi convidado alguém para ministrar uma oficina e não me convidaram para ir. Então, aí eu começo a criar barreiras, né? Essas barreiras. Nosso desafio, eu acredito que um dos nossos principais desafios é quebrar essas barreiras, parar com a confusão, parar com o tititi, sabe? Parar de julgar o trabalho dos amigos, sabe? Parar de achar... Eu entendo que a arte da narrativa está meio que se segmentando. E é muito novo esse processo. Ouvir narração de histórias, pelo menos para mim, lá no Norte, é muito novo ouvir narração de histórias. E eu me reconheço como narrador de história, um narrador artístico. Mas, assim como a música, por exemplo, eu gosto de pagode, mas não gosto de rap. Adoro rap. Não gosto de brega. Amo brega. Música, enfim, tem um monte de opções dentro da música, de estilos musicais. E eu penso que está acontecendo isso também com a arte da narrativa. Sabe? A gente está se encontrando. Eu sou esse contador de história que eu gosto de me pererecar, sabe? Eu faço um carnaval, sabe? Porque eu gosto de contar história, mas eu acho que o meu corpo fala, é por isso que eu me movimento, é por isso que eu me macaqueio todo, porque meu corpo fala. Eu acho que aquele meu saião também fala muito, sabe? Eu acho que tudo que a gente puder trazer para enriquecer a oralidade, para a gente, é válido. Sabe? É válido. Claro, eu não gosto de padrões, não gosto de padronizar, sabe? Acho que todo mundo se encontra onde quer se encontrar. Mas buscar o conhecimento, buscar a técnica, buscar deixar... Porque não adianta, se você não ensaia, se você não estuda, se você não aperfeiçoa essa sua arte, ela não vai ficar bela, né? Ela vai ficar de qualquer jeito. Então, você vai apresentar de qualquer jeito. Mas... o que eu penso está se criando formas de se... Está se criando, não, já existe, mas eu só estou vendo que as pessoas estão se encontrando e estão fazendo, e estão se reconhecendo ou não dentro das artes da narrativa, como narrador de história, como contador de história, como cantador de histórias, como enrolador de histórias, enfim, encantador de histórias. Eu escuto muito lá no Norte os encantados, os encantadores de histórias. Tem até grupo lá, assim. E aí, eu acredito que esse é o desafio. A gente se unir, parar de brigar, para puxar a orelha mesmo, parar de brigar, tá? E criar as suas possibilidades. Depois eu vou falar para vocês de algumas como é que eu, na Amazônia, faço para me sustentar, para viver contando histórias. Nossas histórias da floresta, nossas lendas indígenas, nossas tradições ancestrais, coisas que foram banidas das escolas. A gente tem poucos momentos dentro das escolas, que é no Dia do Índio, na Semana do Folclore, né, para pensar na memória local e tudo mais. Mas eu fui atrás, eu digo, eu quero sobreviver disso, eu quero sobreviver bem, eu quero viver bem. Então, eu fui criando algumas sustentabilidades, assim, algumas formas de conseguir entrar na escola sem recurso público, sem dinheiro da escola. Mas o que eu deixo mesmo para a gente aqui, para a gente refletir, é o principal desafio, para a gente se encontrar depois no mercado de trabalho, para a gente se encontrar os nossos espaços. A gente primeiro tem que se unir. É isso. Obrigada, Joca. E ele começou lindo, né? Falando do amor. E a gente já tinha escutado essa história linda lá com ele. E foi muito, muito bom. E agora, a Sandrita, para a gente trazer uma visão de fora, né, do Brasil. A Sandrita, que é do Chile, vai falar um pouquinho sobre as experiências dela lá para a gente.
Buenas tardes. Es un placer infinito compartir algunas reflexiones con ustedes. Intentaré hablar lento, lo más portuñol posible. Y por favor, si alguien no entiende algo de lo que diga, levante la manito, porque yo veo perfectamente todo y puedo entonces repetir la idea y ver si puedo explicarme un poco mejor. Sabemos que los chilenos hablamos muy rápido, entonces voy a hacer todo mi mejor esfuerzo. Y si no, vamos a aplicar el subtítulo simultáneo. Y lo que quiero plantear ahora tiene que ver más bien con preguntas. No tengo tantas respuestas. Y mis preguntas han ido cambiando a lo largo que he ido ejerciendo este oficio maravilloso. Tengo 18 años contando historias y tengo casi 10 años viviendo de este oficio. Y en Chile tenemos un movimiento muy nuevo, es el movimiento más nuevo de Latinoamérica. Comenzó apenas en el año 93. Y desde entonces puedo decir que de lo que yo conozco, que no es poco, conozco a bastante del movimiento cuentero en Chile, somos muy pocos narradores los que vivimos de este oficio y los que nos sustentamos de este oficio. Y ustedes me preguntarán por qué se sucede ese fenómeno. Y es porque vivo en el país más capitalista del mundo, donde las artes y la cultura está por debajo incluso en la escala de necesidades que los servicios. Eso significa que la felicidad humana, el amor, la solidaridad, la empatía, el cariño, el encuentro humano de corazón a corazón, está como debajo de toda otra necesidad material que se pueda encontrar. Planteo esto porque nos encontramos en situaciones culturales y políticas muy diferentes. Y una de las cosas que me da cosquillitas en el corazón de estar en este lugar es precisamente que aquí mi trabajo se valora mucho más que en mi propia casa. ¿Sí? Y eso me pasa generalmente cada vez que cruzo la frontera de mi país hacia otro lugar. Y eso es muy enriquecedor, pero al mismo tiempo muy triste. Porque quisiera y quisiéramos que la realidad en mi país fuera diferente. Entonces, dicho todo esto, voy a plantear mis reflexiones. El arte de contar historias es un arte. Quiero partir por ahí. Y es un arte escénico. Eso significa que tenemos desafíos similares y distintos a todos nuestros colegas artistas que no cuentan historias. La danza, el teatro, la música, la pintura, la escultura, el arte callejero. Y de alguna forma nos situamos mejor que otros y peor que otros. En Chile, en mi país, la cuentería o la narración oral o el cuentacuentos es un arte tan nuevo y tiene tantas aperturas, tantos desafíos posibles, que les quiero comentar solo un antecedente. La cuentería no existe en la política pública cultural ni de arte en mi país. El Ministerio de Cultura nos entrega fondos cuando postulamos en la línea del teatro. Y no voy a entrar en la discusión si somos o no somos teatro. Yo creo que no. Es una pregunta que todavía sigo sin responder. Pero yo creo que nosotros no hacemos teatro. Yo creo que nosotros hacemos narración oral, cuentería, cuentacuentos o como le queramos llamar. Pero eso también indica en qué lugar estamos en mi sociedad, maravillosamente capitalista. Hay una historia que les quiero compartir a propósito de esto que estamos conversando. Yo no sé si nos vamos a entender porque, bueno, intentaré. ¿Tú me puedes ayudar, Tati? Sí. Él era un hombre hermoso. No, pero cuando yo les digo que era un hombre hermoso, me refiero a hermoso. Era tan hermoso porque tenía sus cabellos plateados.
El brillo de sus ojos era como el oro. Tenía unos labios rojos como de rubí. Tenía una fuerza como el hierro. Y tenía un corazón brillante como el diamante. La profundidad de su mirada era oscura, profunda como el cobre. Y sus huellas iban dejando rastros negros como el carbón. Era hermoso. Era tan hermoso que el gobierno lo agarró y lo está explotando una y otra vez, y un día dejará de ser hermoso. Esta microhistoria que les acabo de compartir, se me cayeron mis apuntes, pero yo puedo hacer una contorsión y agarrar. No, yo voy. Perdón, me emocioné. Esta historia pequeña que les acabo de regalar la escribió un escritor chileno independiente y que en el fondo grafica cómo funciona el capitalismo, ¿no? ¿Sí? Y entonces el capitalismo ha llegado a tal nivel en mi país que explota todo lo que puede explotar y no ha encontrado todavía la forma de explotar la cuentería. Por lo tanto, no aparecemos en ninguna parte. Hasta que el capitalismo no diga, oh, mira, desde este lugar podemos explotar este arte, vamos a seguir estando debajo de las napas subterráneas. Entonces, a mí me hace muchísimo sentido, desde allí, la tarea que nos queda de unirnos. Nosotros tenemos una agrupación en Chile, nuevita, que es hermosa, que se llama el Círculo de Narradores Orales de Chile, CINOCH. Y empezamos a discutir sobre la necesidad de unirnos para, entre otras cosas, darle una posición social en la división social del trabajo en Chile, pero también en la división social del trabajo artístico en Chile. Y entonces, bueno, tenemos una pila de demandas que no me voy a detener en eso porque se me irían los 7 minutos que me quedan en eso. Lo que sí les quiero contar es que estamos agrupados y que entonces me encanta que lo hayas nombrado tú porque yo lo tenía tan presente de nombrar, esta necesidad de unirnos y estamos uniéndonos. Ahora, también tenemos desafíos dentro de esa unión y es que logremos unirnos todos. Ayer yo fui a la movilización que hubo acá por este lío que ustedes tienen con el golpista que cayó porque lo pillaron haciendo cochinada. Y entonces gritaban, o povo unido jamás será vencido. Lo que en Chile es el pueblo unido jamás será vencido. Y lo que podríamos decir, el cuentero unido podría llegar a vencer en algo. ¿Sí? Y bueno, y estamos en esas luchas institucionales, pero que también tienen que ver con otros desafíos. Tenemos un desafío inmenso en mi país sobre la creación. Hoy por hoy, y yo soy muy crítica al capitalismo, creo que ya lo notaron. Sí, se me nota un poco, ¿no? Sobre todo por el pelo rojo que yo tengo acá. El capitalismo ha llevado en Chile a que hace algunos años se creó una industria capitalista de producción de cuenteros. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, pero este es particular, porque ha habido en otros países, lo conozco en Latinoamérica, una suerte de sobreproducción de cuenteros que salen y ¡ay, es tan bonito y es tan fácil! ¡Ay, sí, es cosa de pararse y contar una historia! ¡Y ay, había una vez! Y despilfarro energía narradora. No me refiero solo a eso, eso también. Pero uno puede convivir con eso mientras estemos hablando el mismo idioma. Pero cuando llega una fundación española, que ya sabemos lo que los españoles han hecho en nuestra tierra morena, sigue llegando y entonces arma escuelas de narración oral, de cuentacuentos se llaman, y saca 300 cuenteros por año, llenos de técnica, pero muy poco conectados con lo que maravillosamente Beatriz nos señaló hace un rato, que no lo voy a repetir porque así gano minutos. Amor, empatía, solidaridad, respeto, criterio artístico, criterio estético, ético, político, filosófico, amoroso, de corazón, muy vacío de eso y muy lleno de técnica. Y que luego,
como están formados muy poco desde lo artístico, salen a trabajar como cuenteros como un hobby, que yo no tengo nada en contra del hobby, de la cuentería, pero sí cuando empiezan a trabajar de manera gratuita, compitiendo con el profesional. En un país capitalista, donde la oferta y la demanda tienen una relación muy perversa, se sucedió o se está sucediendo más bien un fenómeno que para los teóricos económicos se llamaría una crisis de sobreproducción. Eso quiere decir que hay mucho, muy variado, una demanda muy escasa y que por lo tanto el mercado tiende a desvalorizar el producto. Los que vivimos de esto hemos sentido eso de una manera espantosa y escalofriante. Que somos pocos, ya les dije. O sea, de los pocos que ya somos, éramos un poquitito más. Ha ido disminuyendo a propósito de este fenómeno. Y también se sucedió otro fenómeno capitalista que está asociado a la crisis de sobreproducción y que tiene que ver con un colapso del mercado. ¿Sí? ¿Me siguen lo que estoy hablando? Sí, por favor, interrúmpanme si no, porque si no me suben la manito, yo no sé si no me entienden nada, que estoy hablando puras pelotudeces o que si hace algo de sentido. Dentro de eso estamos nosotros los que vivimos de estos en un cuadradito muy pequeño, y que estamos en la lucha de poder generar desde la formación de nuevos narradores con un profundo sentido estético, sin saber si tenemos la respuesta, sin saber si tenemos el camino correcto, pero sí sabemos que desde esta posición de rebeldía en lo que nos situamos, porque además es una postura política frente a todo este fenómeno, estamos luchando ¿por qué? Porque nuestro trabajo sea reconocido como un arte lleno de ética y lleno de estética. Y allá va nuestro horizonte, es nuestro principal desafío. El segundo desafío importantísimo que tenemos en Chile, a propósito de todo lo que hemos conversado, tiene que ver con la política de formación de audiencias. Antes de hablar de esto, voy a introducir un pequeño elemento más a esta discusión y que tiene que ver con que en Chile la política cultural en los últimos 35 años ha ido cambiando paulatinamente a convertirse no en una política social de cultura, sino más bien en una política de fortalecimiento de la industria cultural. Los invito a reflexionar 2 segundos en el concepto. Industria cultural, ¿sí? Plagado de la ideología de un país capitalista. Por lo tanto, la política de formación de audiencia tiene que ver no con una política institucional de Estado, sino que tiene que ver con una práctica privada. Esto es perverso. Esto es muy perverso. Porque así como tenemos una agrupación, también hay cuenteros que no se quieren agrupar porque no les conviene agrupar sus réditos, ¿no? Y entonces hay colegas en Chile que forman audiencia para sí mismos. Estamos en el tiempo, ay, maldición. Tenemos colegas que han estado creando audiencia para ellos mismos, para sus, o sea, el público de Juanito Pérez va a estar aquí en China, en Brasil, solo con Juanito Pérez. No es un público cuentero. Y además tenemos el desafío, y aquí termino y no me explayo nunca más, tenemos el desafío de formar una audiencia crítica que sepa de qué se trata este oficio, que sepa exigirnos mejorar nuestro trabajo y que nosotros, los cuenteros, en relación única con esta audiencia que nos va a estar exigiendo, entonces podamos mejorar la calidad de nuestros trabajos, nuestras propuestas, hacer oficio, mejor repertorio, mayor repertorio, más trabajo, más estudio, más vínculo con otras artes, más aprendizaje de nuestros pares y avanzar en conjunto a lo que nosotros podríamos definir en el movimiento cuentero como la construcción de una sociedad que nos incluya como arte y que nos reconozca la función social. Pero por sobre todo, esto no solo tiene que ver con una cosa política, tiene que ver con una cosa de corazón, porque entendemos que el contar historias es desnudarnos con otro y contarnos una misma historia de alma a alma, un encuentro primigenio,
que en un país capitalista se ha perdido tanto. Y ese es el último desafío al que me quiero referir. Volver a encontrarnos en el amor. Simplemente, así de sencillo, pero así de profundo, así de rebelde, así de revolucionario. Y es lo que nos toca, es lo que nos convoca. Le iba a contar una historia, pero no alcancé. Muchas gracias. Obrigada, Sandrita. E agora a gente vai passar para a Juliana, como representante do SESC, que vai trazer para a gente um pouquinho das questões. Oi, gente, boa noite. Queria agradecer o convite de estar aqui participando, parabenizar a palavra pela iniciativa, que é muito importante e bonita, né? Acho que sentia falta de ter um projeto desse na cidade para falar de contação de histórias. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência no SESC com a contação de histórias, e aí, para dar um contexto assim, de como que é esse trabalho. Eu estou na gerência de cultura, que para vocês entenderem, assim, é um setor do SESC que ele orienta, lança diretrizes, conceitos de trabalho de cultura para todas as unidades do SESC em Minas. Então, nós temos 26 unidades. Atualmente, nós temos 24 trabalhando com contação de histórias. Então, né, a gente tem isso assim, para fazer esse trabalho de fazer uma unificação, de dar uma unidade no trabalho de cultura com todas essas unidades. Então, contação de histórias, a gente tem, hoje em dia, 24 unidades fazendo esse trabalho. E aí, a gente tem por objetivo, né, difundir, valorizar a literatura. Perdi aqui. Formação de leitores, enfim, todo esse trabalho. E ela é desenvolvida muito em unidades e também em escolas parceiras do SESC. Muitas escolas solicitam esse tipo de atividade, dentre as várias outras, né, que a gente desenvolve. E aí, o que a gente percebe, assim, aqui em Belo Horizonte, eu acho que o mercado está ok, está aquecido e tudo, mas no interior a gente percebe que está muito incipiente ainda assim, o trabalho com contadores de histórias. A gente preza muito assim, por uma variabilidade de contratação, né, para a gente poder contratar sempre mais pessoas, né, dar oportunidade a vários artistas, vários contadores. Mas a gente percebe que isso ainda está acho que um trabalho começando mesmo, e às vezes assim, a pessoa não está, ela está no meio do caminho, assim, ela não se profissionalizou ainda, mas ela está ali assim, né, conta histórias, mas não se profissionalizou mesmo, e isso acaba que às vezes impede que a gente contrate as pessoas, né? Porque a gente precisa de ter uma pessoa que esteja mesmo estabelecida profissionalmente, assim, como um CNPJ, que ela tenha todo um clipe, uma história assim, para contar de trabalho dela. Então, a gente percebe que isso, às vezes, está um pouco difícil assim, né, essa contratação. A gente fez um projeto que chama Fomenta a Cultura, que é justamente para dar espaço e um chamado para a gente conhecer quem são essas pessoas. É uma chamada pública, que as pessoas se inscrevem para mostrar o trabalho. Então, assim, elas mandam currículo, clipe, portfólio e tudo. E aqui em Belo Horizonte, a gente recebe muitas inscrições. A gente recebeu muita inscrição assim, de outros estados também. Em São Paulo, assim, foi mais até do que Minas, que já era, né, esperado. Mas no interior assim, foi fraquíssimo. Assim, foi, nas unidades que a gente tem, né, a gente tem a unidade de Governador Valadares, Almenara, a gente não recebeu inscrição, assim, praticamente. Às vezes a gente recebeu uma inscrição, assim. E aí a gente vê que precisamos ainda de trabalhar muito, assim, também nesse momento ao artista, para que, né, fomente a cena cultural da cidade também, e que podemos, né, ter oportunidade assim, para todos, assim, para estarem
mostrando a sua arte. Assim. É um pouco isso assim, que eu vim falar. Obrigada, Juliana. Bem, no início, né, eu estava tão nervosa que eu tinha que ter me apresentado, falar da mesa, enfim, né, nada disso aconteceu. Aí agora que eu já sentei, já estou num lugar mais confortável, né? Porque, né, quando a gente está conversando assim numa mesa, sentadinho um com o outro, é uma coisa. Quando a gente está aqui no palco, né, todo mundo aí, ó, olhando para a gente, é mais difícil. Todos te miram. Sim. Mas então, já recebemos aqui vários, né, relatos importantíssimos para essa nossa cena. E eu, enquanto produtora do Abra Palavra, né, produtora da amostra, vivo assim um conflito enorme, né, nessa questão do mercado, da valorização e, enfim, eu não sou artista, mas faço a ponte para que, né, esse trabalho dos artistas ao qual eu sou produtora se desenvolva. E aí eu escutei aqui umas coisas que eu gostei muito, assim. A Beatriz começou falando de valor e de preço, e tem uma frase que eu gosto muito, não sei nem de quem é, não, mas que é: eu não discuto preço, eu discuto valor. Porque preço você tem qualquer um. Agora, e o valor? Qual que é o valor do trabalho que esse contador de história, que esse narrador desenvolve? Onde que está esse valor? O narrador, para estar aqui apresentando, ele ficou lá horas ensaiando, fazendo uma pesquisa, buscando referências. E por que ele tem menos valor que um profissional de uma outra arte, por exemplo, como um músico? Por que ele tem que cobrar um preço menor? Essa questão, faz mais barato, dá um desconto, não cobra. A gente vive isso o tempo inteiro, né? Eu escuto isso 24 horas, assim. Todos os dias eu atendo um telefonema com essas questões, assim. E aí eu sempre gosto de dizer também tudo o que tem por trás desse trabalho da narração de história. Porque, para estar aqui, o narrador fez um estudo, um trabalho, uma pesquisa. E, além disso, tem várias outras pessoas trabalhando em conjunto. É fácil mandar 500 CNDs lá para o SESC, gente? Né? Não. Não é? É porque o SESC é um dos órgãos, né? Uma das instituições que hoje mais contrata, digamos assim, trabalhos de narradores de história, né, em Belo Horizonte. Podemos dizer isso assim. E eles têm vários documentos, várias questões que a gente tem que preencher, que a gente tem que mandar. E isso não é um trabalho fácil. Para mim, enquanto produtora, tranquilíssimo. Mas para quem é artista e que hoje 90% ou mais, não sei, dos artistas não têm produtores, né, separados, o próprio artista é o próprio produtor. Então, isso é muito difícil, né? É uma questão que traz um caminho que não deveria ser assim, né? Deveríamos ter artistas fazendo... Não que o artista não possa produzir, tá, gente? Não é isso, mas deveríamos ter artistas fazendo artes e produtores fazendo produção para que os trabalhos se complementassem e para que cada um pudesse desenvolver o seu trabalho brilhantemente, porque acaba que o artista tem que fazer arte. Então, quando ele vai produzir, ele acaba tendo dificuldade, sim, de mandar, por exemplo, um documento, de preencher uma questão. Eles não sabem, assim, às vezes. Falam, o que é isso? Eu não sei o que é isso. E às vezes, um material também, assim, né? A questão de produzir um material para nos apresentar. Não é? Porque, assim, não é, às vezes, manda só o currículo, assim... Né, isso não é suficiente. Assim, a gente precisa de ver um clipe, ver onde que essa pessoa está se apresentando, um portfólio, o que essa pessoa apresenta.
E é um release, tempo, né? leva E isso é uma coisa importante, assim, que muitas vezes a gente vê que a pessoa não tem essa noção de que isso é importante, né? A gente não conhece a pessoa, então assim a gente precisa de ter esse material que é um cartão de visitas mesmo, é um jeito dela se apresentar para a gente. Isso. E tudo isso, né, leva tempo. É uma história, é uma trajetória, são trabalhos aí múltiplos. A gente está lidando aqui diretamente com o mercado da narração artística, mas para que isso aconteça, para que tenha um clipe, a gente tem que ter um fotógrafo, a gente tem que ter um cinegrafista, a gente tem que ter uma assessora de imprensa, e por aí vai. E é fácil ter isso? Não é. Não é fácil. É fácil agregar tantas pessoas e que todo mundo precisa trabalhar e receber, né? Porque também, do mesmo jeito que, enquanto artistas, não é legal ficar fazendo trabalho de graça, os outros profissionais também não. Então, essa é uma via de mão dupla, né? Que é muito importante, assim, que contratantes percebam, que artistas percebam. Às vezes eu brinco muito lá com a Aline e falo assim, nossa, também tem hora que os artistas acham que o produtor é Deus, que não é também, né? Tem essas questões, porque existem N trabalhos que complementam essa... Aí vamos falar até um termo, essa cadeia produtiva, que não é muito bonito, né? Assim, falando em arte, mas que são realmente várias pessoas trabalhando a serviço da arte, né? O Joca falou muito do amor, do compartilhamento e da união. Eu sou muito feliz em fazer parte do Abra Palavra, porque eu acho que, no Abra Palavra, isso é uma coisa muito forte, assim. É a base do trabalho que nos move. Eu acho que a Aline e o Chicó são pessoas realmente iluminadas e que carregam isso assim com eles. A Aline me desconcentrou, tá? Tá falando ali, me desconcentrou. Mas, enfim, que eles carregam muito isso, né, com eles. E a Candeia é o resultado disso, sabe? É o resultado desse querer compartilhar, desse querer trazer esse amor, essa união, e tá de encontro mesmo com pessoas de diferentes lugares do Brasil, de outros países, e discutindo questões tão importantes assim, que nos inquietam dentro do próprio Instituto Abra Palavra. E é isso, assim. Eu acho que... Sandrita. Eu? Você falou da minha fala. Ah, não, sim. Não, pensei que eu queria dizer algo. Não. Eu estou bem. E eu acho que é isso que vai fazendo com que esse movimento cresça, com que os contadores de história, os narradores percebam, né, que essa arte tão maravilhosa tem que ser também aprimorada, tem que ser ensaiada, tem que ter todo essa discussão a respeito das coisas que às vezes são um pouquinho chatas, como essa questão de preço, mercado, valor e todas essas coisas. A Sandrita trouxe uma questão bem importante, assim, que é das questões de políticas públicas, né? A gente tem e não tem, né? Né? Então, assim, a gente está naquele meio termo, assim, que a gente... Existem, né, algumas questões, existem alguns editais, existem debates, discussões, mas a gente precisa realmente continuar avançando, porque, ainda assim, é muito pouco, né? E aí, até em questões de políticas públicas, a gente bate também sempre nessa tecla, assim, quando a gente vê um edital, por exemplo, que valoriza uma outra arte, sei lá, R$3.000 para qualquer outra arte, R$1.000 para o contador de história. Por quê? Aí a Aline vai lá e briga muito para que isso mude, né? E também questões do tipo,
eu quero contratar o seu trabalho, mas o valor que a gente paga é esse, pronto, e acabou. Poxa, o valor não, né? Nem é o valor, é o preço, porque o valor tem tudo agregado, né? Então, isso também é uma questão que a gente vive diariamente, que eu acho que a gente também, né, falando enquanto Instituto Abre a Palavra, a gente tem tentado quebrar e mostrar para a pessoa. Quando a pessoa fala assim, só tenho isso para te pagar. Olha, isso, infelizmente, a gente não pode. Por quê? Porque a gente tem todo um trabalho envolvido. Eu tenho um custo de transporte, eu tenho um custo de som, eu tenho um custo de assessoria de imprensa, eu tenho um custo de nota fiscal. Aí, quando a pessoa... Tipo assim, às vezes a pessoa para... É verdade, não dá. Tipo, né? Nós vivemos de arte. Eu, enquanto produtora, vivo da arte das pessoas, né, dos artistas a qual eu produzo. Os artistas ao qual eu produzo vivem da arte que eles fazem. E aí? Então, a gente tem que valorizar isso. Bem, eu acho que eu já falei até mais que 10 minutos, né? Posso falar um negócio sobre o que você falou? Também. Sim, claro. Inteirar a lousa. E pior do que ainda falar que eu só tenho isso é quando fazem licitação do preço mais baixo. Como se o artista fosse uma vassoura. Não, porque uma vassoura, X, marca, você vai em qualquer supermercado, você encontra a vassoura e você compra a vassoura mais barata. Mas a licitação para você contratar um contador de histórias mais barato. E se o contador de histórias é um artista, pressupõe-se que ele seja único. Então, a contratação deveria ser, eu quero aquele artista que faz isso. Agora, eu quero aquele ali, porque eu acho que eles têm que conhecer artistas diferentes. Agora, eu vou trazer aquele outro. Mas o artista que é mais barato. Então, quando a Aline falou até coisa do mercado, né? Eu falei, não, Aline, eu detesto esse nome. Porque é como se a gente fosse uma mercadoria mesmo. Como se a arte fosse uma mercadoria. Sabe? E a gente é contratado ou deixa de ser contratado. Aí você fala assim, pô, mas aqui, hoje eu queria tanto dar um pão com manteiga para o meu filho, não dá para trabalhar aí, não? Não, porque fulano de tal cobrou X. Eu falei, o fulano de tal foi meu aluno, ano passado. Ele fez um curso de 30 horas comigo, 20 horas. Eu tenho 27 anos de trabalho. Eu sou uma artista, na minha carteira de trabalho. Eu não sou uma pessoa que formou em economia e virou contadora de histórias da noite para o dia. Eu construí uma estrada, eu caminhei. Né? Eu tenho um repertório que nem eu tenho noção do repertório que eu tenho na minha cabeça. Eu tenho. Para qualquer hora, qualquer momento. E aí, o outro vai lá porque ele cobrou X. E porque vai quem está recebendo mais barato. Ou grátis. Você falou na indústria cultural, eu acabei não lendo, porque tinha muito mais coisa para falar, mas eu cheguei a escrever sobre isso, a questão da indústria cultural, da perversidade e do risco que é a gente cair nesse mar de lama do imediatismo da cultura, da indústria cultural, né, em nome de aplausos, de ego ou de grana. Sim. Né? Obrigada. Agora a gente vai abrir, né, para as pessoas conversarem com a gente também. Eu sou do Candeia, mas eu posso começar perguntando? ¿Puedo decir algo antes? Antes de las preguntas. na mão. Barbarinha de mi corazón. Perguntando. ¿Puedo decir algo antes de las preguntas? Quiero que Tati se vaya conmigo a Chile. Te invito. Aquí hay más, aquí hay más. Bom, sobre essa indústria da cultura, né, e esse mercado, eu acredito que tem uma coisa muito cruel que a gente poderia conversar aqui. Sempre nos dizem aonde a gente deve estar. Vou contratar um contador para ele estar na escola. Vou contratar um contador para ele ir para um centro cultural. Vou contratar um... E eu? Para onde que eu quero ir? Qual público que eu quero formar? E foi assim que criou essa ideia de que o contador está só com criança, que adulto não ouve histórias. E como que a gente pode juntar para a gente se fortalecer, para a gente criar os espaços onde a gente quer contar? Como? Eu não sei. Eu acho que, de alguma maneira, a gente já está criando. Né? O próprio Candeia é isso.
É resultado disso. Sí, sin duda. Eu já criei muitos espaços para mim. Quando eu bati na porta da biblioteca infantil, quando ela foi inaugurada, no dia seguinte eu bati na porta e pedi para contar história lá. Quando a gente foi para a rua, para a feira de histórias, né? Muitas coisas nós fomos criando. Mas o que a gente não pode é parar. E parar de perguntar. Né? E ter essa reflexão constante e uma reflexão interna, você com você mesmo, e esse encontro aqui, ó, que a gente está tendo aqui agora. Obrigada, viu, Aline? Muito obrigada. Agradecer você de joelho. Para mí, el tema de las industrias y de la formación de audiencia y el cómo, no lo sé, no tengo idea, pero sí tengo una intuición amorosa y que tiene que ver con que mientras más cuenteros seamos los que estamos pensando esto y hagamos acciones en pro de ello, aunque no la chuntemos, aunque no logremos lo que queremos, vamos a ir avanzando pasito a pasito. Y sí sé que es uno de los desafíos más grandes que tenemos porque es una de las preguntas más grandes que tenemos. Boa noite a todos. Eu sou Isaac, sou da companhia Pé de Moleque, aqui de BH mesmo. Eu queria falar duas coisas, rapidinho. Primeira coisa, para a Beatriz, acompanho o trabalho, gosto muito, todos vocês. Joca, estou encantado. Sandrita, todo mundo. Gente, tá maravilhoso o encontro, tá? Beatriz, quando você se espanta de ver as licitações mais baixas, para quem, né, o menor preço, eu quero dizer que, ano passado, eu vi uma fundação cultural fazer um edital para contratar grupos em 3 etapas de seleção para fazer de graça. E eu não acreditei. Falei assim, gente, e eu estava na cidade, eu cheguei para um dos responsáveis aqui, eu vi o edital, eu não vi onde fala do cachê dos artistas. Tal. Não, é uma oportunidade que a gente está dando da pessoa mostrar o seu trabalho assim, em 3 etapas. Aí ele, mas é para quem quer, quem não quer não precisa vir, não. Eu disse, não, beleza. Obrigado. Você não vai querer, não? Claro que não. Vou participar de 3 etapas de processo seletivo para uma fundação cultural de renome gratuito, saindo de Belo Horizonte, com gasto, com tudo. Não vou. Obrigado. Falaram desse jeito. A outra coisa que eu queria dizer, outra questão, é para a moça do SESC. Como você chama? Juliana. No que tange ao trabalho do SESC em fomento cultural, por exemplo, você acha que o SESC ele considera a diversidade cultural que a cidade tem e dá espaço para a diversidade, evitando a repetição dos grupos, dando oportunidade para os que estão começando, mesmo quando eles fazem inscrição, mandam o clipe, mandam reportagem, manda currículo, manda tudo. Manda vídeo, manda CD, e, às vezes, não tem nem a resposta do SESC. Estou dando o SESC como exemplo, porque você está aqui, mas já aconteceu jogo do livro de tal estado, feira do livro de tal lugar. O artista manda e, às vezes, não tem nem a resposta. Olha, seu trabalho não foi selecionado. Olha, seu trabalho não foi selecionado por causa disso, por causa daquilo. Você entende? Eu entendo. Obrigado. Mas, no caso, você que mandou alguma coisa? Também. Não, então, isso é uma coisa que eu até falei aqui, que a gente preza pela variabilidade de contratações, né, para a gente justamente não ficar contratando sempre a mesma pessoa. Assim. Isso é uma orientação que a gente passa para todas as nossas unidades. Assim. E, por exemplo, eu citei o Fomenta Cultura, que foi uma chamada pública que a gente fez, né? E a gente deve começar a contratar essas pessoas a partir do 2º semestre. Não sei se foi para essa que você, por acaso, enviou. E aí, é a partir daí que a gente vai, né, começar a chamar essas pessoas. Assim. Mas também eu queria, às vezes as pessoas confundem, não é um edital, é uma chamada pública que a gente
não tem obrigação. A gente não tem obrigação de contratar também, porque a gente dividiu as nossas contratações assim em convite e o restante por meio dessa chamada pública também. Bom, boa noite a todos. Eu sou educadora e estou muito feliz de estar participando do Candei. Agradeço aos artistas, a produção. E a minha pergunta vai no seguinte sentido, né? Os 3 contadores que estão aí no palco hoje falaram da questão da função social, né, do narrador. E eu gostaria, se vocês pudessem, se a gente tiver tempo, né, que falassem um pouquinho mais, né, do que para vocês é essa função, porque eu observei já em outras discussões, aqui no Candeia mesmo, né, vendo a Juliana falando, por exemplo, né, que os objetivos ela chamou de, né, contação de histórias no SESC seriam, entre eles, né, difundir, valorizar a literatura, formação de leitores, e me parece, pelas discussões que eu tenho participado, e até pelo que eu também entendo, que, para os contadores, a função social, os objetivos estão para além, né? Englobam esses, mas estão para além. Então, isso é um ponto. E o outro ponto é o seguinte, que também, em questão o que a Juliana falou, dessa chamada, né, do fomento cultural, que no interior, eu sou do interior, e que no interior não recebeu, né, muitas inscrições, e ela citou, inclusive, Almenara, governador Valadares. Então, eu penso assim, se não seria o caso de o SESC, em parceria com os próprios artistas, né, contadores, de rever, talvez, os critérios de estar introduzindo narradores que são artistas populares, que não têm essa formação, vamos dizer, né, como vocês têm, né, de ator ou de dança, mas que são artistas e que alguma forma de estar introduzindo, então, assim, né, de facilitar, que não tem esse produtor, né, que não tem acesso a formar clipes, enfim, algum outra chamada, algum outro processo que esteja, inclusive, trazendo esses narradores para esse movimento, né, e que possa haver uma troca nessa formação entre artistas, vamos dizer, já do palco, e artistas populares, vamos dizer assim. É isso. Uma adequação, né, para a realidade do pessoal do interior, porque é diferente, as realidades são muito diferentes, né? ¿Vamos respondiendo ahora o vamos a guardar preguntas? Sobre a função social? Sim. Eu penso assim, tem um leque, né, de funções, desde individuais a sociais, né? Olha, vamos pensar onde que os contadores de histórias mais estão hoje, nas escolas, nos hospitais, nos consultórios, nos presídios, nas praças, né? Por exemplo, porque se contar história, ela educa, ela forma, a narração de histórias ela ajuda a construir um pensamento lógico, a imaginação, e o poder da imaginação é uma coisa poderosíssima, porque só uma pessoa imaginativa torna-se uma pessoa criativa. E só uma pessoa criativa só consegue resolver os seus problemas por diversos caminhos diferentes. Então, a narração de histórias ela é libertária. Ela cria ambientes harmoniosos, ela une pessoas, ela aproxima pessoas, ela resolve conflitos internos e ela resolve conflitos relacionais, né? Eu falo que a narração de histórias ela contém todos os conteúdos que a gente aprende na escola de geografia, matemática, física, química, todos eles estão dentro das histórias, porque as histórias, as histórias falam de vida, né? E do mundo ao nosso redor. E o nosso mundo ele é ciência, ele é beleza, ele é linguagem, ele é matemática, ele é física, ele é química, o tempo todo. Então, quando a gente conta histórias, a gente trabalha com todos os conteúdos que uma pessoa aprende na escola. Me ajuda aí. Yo quiero. Yo puedo. Gracias por tu pregunta hermosa. Yo quisiera ir antes de tu pregunta. Y me gustaría hacer la diferencia entre arte como medio y arte como fin.
El arte es un fin en sí mismo y la experiencia artística de unirnos en la estética y en la belleza es algo que ya eso es una experiencia vital. Pero además se puede entender cualquier arte como medio para. Y al ser el arte un lenguaje poético cargado de símbolos, tiene tantas aperturas como seres humanos. Y ahí viene todo lo que podría habernos compartido Beatriz. En mi particularidad te puedo nombrar alguna. Yo trabajo el arte como terapia y los cuentos también como terapia. Entonces, habla de los colegios, del trabajo en sí mismo y finalmente tiene que ver con la concepción política del arte. Y es una postura política que se asume conscientemente, ¿sí? Y entonces yo podré ver el arte en tanto a medio, tal como mi postura política me lo permita. Então, nós temos só mais um minuto. Como? Vou falar. Ah, desculpa. A Juliana vai falar. Sobre essa questão, como é que você chama, Fernanda? Que você falou sobre ver, às vezes, uma outra forma, né, de se contratar, às vezes, assim, um artista que seja popular, que tenha uma formação de rua mesmo, alguma coisa assim. Isso é uma coisa que não está, muitas vezes, nem nas nossas mãos, assim, porque o que acontece? O SESC ele é uma empresa privada, mas de recursos públicos. Então, assim, toda essa forma de contratação dele, que a gente até brincou um pouco aqui, né, todas essas certidões, esses documentos que a gente pede, isso tudo é uma coisa que nos é solicitado. Assim, a gente precisa disso porque a gente é... E aí, eu até lembrei um pouco assim, do que você falou, assim, de graças a Deus que as contratações não são assim, fazer um mapa de cotações, assim, de ver qual que é o mais barato. A gente hoje contrata por um modo, contratação artística. Ela é um modo que se chama inexigibilidade. Então, assim, eu vou fazer uma cotação de um artista para aquela atividade que eu preciso. E aí eu tenho que provar que ele é um artista. Então, assim, como que eu vou provar que ele é um artista? Né, mostrando todo o trabalho dele, um clipping, fotos, portfólio e tudo. Porque aí é por inexigibilidade. Estou falando assim, olha, o trabalho dele é único. Não tem ninguém que faz o que ele faz. Então, eu preciso disso para eu provar, porque tudo isso é toda uma cadeia assim, no SESC de contratação assim, que vai para o jurídico, que o jurídico avalia e tudo. Então, realmente, por isso que eu falei assim, que é difícil realmente contratar, às vezes, no interior, é um pouco por isso, assim, que às vezes a pessoa assim, no interior realmente não tem uma cena cultural assim, mais forte, e aí ele fala assim, não vale a pena eu me profissionalizar, fazer um MEI, por exemplo, né, para eu me apresentar no SESC, ele não vai apresentar todo dia no SESC, realmente não vai. Né? Mas, então, é um pouco complicado por isso, assim, que a gente não tem essa opção, assim, essa autonomia, assim, é uma coisa maior. Né? Então, a gente contrata ou a pessoa sendo um MEI ou uma pessoa jurídica mesmo, optando pelo simples. Hoje... Não, pode falar. Não, é porque me veio umas ideias aqui na cabeça, mas depois a gente conversa. Sim. Depois numa cerveja, um café. Sim. Olha, eu sei que essa mesa dá muitos debates, muitas discussões, e a gente fica inquieto mesmo, mas a gente tem um tempo mínimo já. Então, a gente pode fazer só uma pergunta e ele já está com o microfone. Ah, linda. É a melhor contadora de história que existe. Mentira. Mas ele é uma grande... Pega o microfone para ela, Bárbara. Lo que puede ser es que hagan las dos preguntas juntas y se pueda responder las dos preguntas al mismo tiempo. Eu queria dizer assim, pelo SESC, assim, eu sou extremamente grata. Eu não mandei para o Fomenta, porque eu já estava contratada pelo Fomenta por inexigibilidade. Eu estou morando em Almenara desde 2006. E tem, desde lá para cá, que eu trabalho no SESC. Eu acho que, assim, é claro que eles querem outros profissionais, Juliane. É lógico, o Renato... Era a Débora, passou para o Renato até está saindo agora, está entrando o Humberto. E, assim, na verdade, eu queria só dizer uma coisa, que eu acho que falta,
Questão da divulgação no interior, gente, esse é o maior pepino que a gente tem. Eu estou dos dois lados do lugar. Então, estou no lugar de quem contrata, que tem que estudar forma de contratação, inexigibilidade por causa da ONG, que eu faço a gestão junto de Ponte Cultura, e estou do outro lado como artista, que me exige tudo isso. Então, tem todas essas questões que foram colocadas. Eu acho que a mesa foi extremamente oportuna. É uma gratidão estar aqui, te agradeço muito. Mas quero dizer assim, que eu acho que a questão da comunicação é o que mais pega. A gente não tem o hábito de escutar rádio. A gente não, no interior, a gente não escuta mesmo, porque se você deixar o seu rádio tocando ali, você, né, é uma tragédia com as músicas, então a gente não escuta. E aí a gente, o Pablo Castro outro dia escreveu sobre isso, desse mercado da música, assim, que eu acho que é o mais tá pior do que a gente, assim, nesse sentido, né? E eu fico sabendo porque eu acompanho todo mundo, peço amizade para todo mundo aí, quem me conhece, quem não me conhece, aí eu fico, né, eu vi a programação da Aline, estou aqui. Mas lá a gente não ficou sabendo. Aí o Renato ligou para mim e falou: Alba, você não mandou para o Fomenta. Eu falei: Renato, puxa vida, mas são 10 coisas que você tem que colocar lá, que anexar, é muita coisa, eu não tenho tempo, porque eu estava lotada de trabalho. Aí, isso pela ONG, por quê? Porque os meninos que formaram com as nossas oficinas já estão sendo contratados pelas escolas, estão trabalhando, fazendo trabalho legal e tal. Mas, assim, tem essa questão que ela falou, que eu acho que era legal mesmo, contratar o contador popular, que eu acho que isso é importante, é fundamental. Lá tem muitos contadores e a maioria não tem isso. Aí o SESC fez o seguinte: então eu vou abrir uma oficina de portfólio e de clipping. E acabou de ser dada essa oficina há poucos dias, porque a maioria não sabia fazer isso no interior. Então, tem essa questão. Acabou, né? É isso, gente. Gratidão, mas assim, lá a gente está contando, formando público, e tem. Isso que alguém falou aqui. O espaço para adulto a gente está cavando, mas ele é muito ainda complexo no interior, é mais do que aqui na capital. Eu nem contava para criança quando eu fui morar lá. Eu tive que aprender, né, contar história para criança, porque lá tem trabalho o ano inteiro, se a gente quiser. Tem aquelas questões que a Beatriz pontuou, não paga, etc., propõe de graça, etc. Tem gente que paga. Mas tem. E a gente está querendo, gente, lutar pela vinculação orçamentária, seja ela qual for, para o plano de cultura, para que a gente tenha isso na cultura. E nós não temos vinculação de orçamento nenhum, como tem em saúde, como tem em educação. Então, por isso que os governos não têm como fazer. Mas nós vamos fazer edital para contador de história lá agora, em homenagem. Obrigada. Pessoal, é só mais uma pergunta, porque acabou o tempo. Só ele, só a pergunta dele, e depois, quem colocou o nome na lista para pegar os ingressos lá fora, eu estarei distribuindo, tá bom? Bom, uma parte da minha pergunta era que ela acabou de terminar de falar, que era a questão do fomento do próprio SESC, de ensinar para os artistas como que ele faz a junção desse monte de documentos, esse monte de burocracia, que o artista não nasceu para fazer isso. Isso é um fato. E é dificílimo para ele, sabe, criar uma MEI, criar um portfólio, criar toda essa estrutura. Então, eu acredito realmente que o SESC devia investir muito em oficinas. Eu não acredito que um edital, que quando o SESC lança, com uma chamada, devesse ser feita sem chamar um chamamento para os artistas, de mostrar uma forma de ensiná-lo a juntar toda essa documentação, criar toda essa documentação. Que, senão, isso exclui a maioria esmagadora dos artistas que não tem nenhum tino administrativo, nenhum tino burocrático. E eu trabalhei no SESC do Rio de Janeiro durante 3 anos com um projeto de poesia e intervenção cultural. E uma coisa que a gente notou nesse tempo todo é que, enquanto nós estávamos dentro do SESC, às vezes escondidos numa salinha lá no fundo, o nosso público das oficinas era 2, 3, 4 pessoas, e sempre as mesmas, sempre os mesmos rostos que a gente vê. Durante o tempo, a gente ficou brigando, e a gente conseguiu jogar a oficina nossa para acontecer no estacionamento do SESC lá, que era de porta para a rua. E nisso, quem estava do lado de fora escutava a gente conversando, a gente conseguia pescar as pessoas que estavam do lado de fora. E eu acredito que, muitas vezes, falta visibilidade e local estratégico para estarmos mostrando o nosso trabalho. E eu queria que o SESC pensasse nisso, porque a instituição é intimidatória. Uma pessoa que passa aqui na porta e não é do público
cativo olha para cá e se sente intimidado para entrar, seja aqui, seja no Rio de Janeiro, em qualquer lugar. Qualquer centro cultural é um lugar intimidador para a maioria das pessoas. Infelizmente, assim, é uma coisa que eu acho terrível que seja verdade, mas é. E eu acho que vocês deviam ficar um pouquinho felizes se vocês não são poetas, porque de vez em até existe edital com pagamento para narradores. Eu, como poeta, só o trabalho que eu executei no Sesc que pagava no Rio de Janeiro para o poeta se apresentar. Fora esse, eu nunca tinha visto nenhum, em lugar nenhum, poeta receber para falar poesia. Obrigado. Obrigada. Yo no sé si te entendí, porque hablaste rapidísimo y agarré creo que 2 o 3 ideas. Pero quisiera solo devolverte una sensación que me quedó. Y es que sí, necesitamos que las instituciones públicas lo hagan, pero también tenemos que mirarnos y decir cuál es nuestra responsabilidad al respecto. Y mirarnos críticamente, porque los que tenemos que formar audiencia somos nosotros, no son las instituciones. Ellos nos podrán proveer ciertas condiciones, pero si mi trabajo no es bueno, si no soy regular, si no me asocio con otros, si no colaboro de co-laborar con otros, entonces todo se deshace. Obrigada. Como é que você chama? Lucas. Não, eu sei bem isso que você está falando, assim, porque a gente vê isso diariamente mesmo. Às vezes a gente recebe um material incompleto, às vezes a gente ali, eu e os meus colegas, a gente fala assim, ele não mandou essa certidão, e aí às vezes a gente que vai na internet tira, assim, porque às vezes a pessoa demora tanto para mandar, né, porque não tem, às vezes, esse trato mesmo, assim, de, não sei que certidão que é essa, né, e aí às vezes a gente que tira, às vezes a gente procura alguma foto dele na internet para complementar o trabalho, tem isso mesmo. Mas tem um entendimento de que o Sesc ele tem que contratar o artista, assim, ele não está para formar o artista. Então, assim, tem que procurar oficinas, tem cursos, tem o Observatório da Diversidade Cultural que dá cursos, enfim, tem que procurar cavar o seu meio. Às vezes, não sei, uma formação em rede, assim, vocês se conectarem. Enfim, tem esse entendimento. A gente tem essa vontade, porque a gente fala assim, gente, eles não sabem. Então, assim, a gente fala que a gente queria que tivesse uma oficina, alguma coisa, um curso mesmo para isso. Mas nem tudo está, né, nas nossas mãos, assim. Mas é isso. O Sesc, ele não ele é a principal ferramenta aqui de trabalho dos contadores de histórias, o principal espaço em Belo Horizonte? Jó, não, né? Eu queria te responder, eu venho aqui para isso também, porque a gente acaba focando muito no Sesc, né? Mas eu acho que é legal ter essa reflexão, até para a gente pensar nos outros tantos espaços, né? Que a gente tem, exatamente, para a gente cavar mesmo, né? E a gente pensar. Desculpa. Eu conheço Leonel Ferreira, ele conta história dentro dos ônibus, lá em Belém do Pará. Henrique Silveira é um contador de histórias que ele conta histórias dentro dos navios. Ele aprendeu comigo. Ele conta histórias dentro dos navios. Ele vem de Belém para Macapá, contando histórias, paga a sua passagem com as histórias. A Sandra Perlin conta histórias dentro das bibliotecas, dentro das livrarias, dentro de espaços onde tem livros, que ela se reconhece muito como leitora de histórias e tudo mais. O Joca conta história dentro das escolas e em todos os lugares também, isso no Sesc. Gosto muito de trabalhar com o Sesc. Lá em Macapá, eles têm pelo menos da última vez, o último trabalho que eu fiz com o Sesc, foi bem legal. Eles pagaram R$2.000 para me fazer contar 3 histórias dentro das escolas. Muito generoso, né? E ainda tenho até que ir lá para receber isso. Aí eu pensando... Não, porque eu não fui levar minha nota lá. Mas aí, assim, existem muitas possibilidades, a gente precisa encontrar também essas possibilidades para a gente não ficar à mercê de determinados... Né? Tem que buscar políticas públicas para o contador de histórias. Em Brasília está acontecendo aí, está se criando uma lei, que é a lei que cria a Semana Nacional do Contador de Histórias, que vai ser uma semana que vai ser obrigatório em todas as escolas da rede pública, uma semana para o contador de histórias ter o seu espaço lá dentro, e as escolas e as prefeituras vão ter que pensar na sustentabilidade desta semana e na manutenção desses contadores de histórias dentro desses espaços.
Então tem que se pensar muito. Eu quero compartilhar rapidinho com vocês uma alternativa também que eu encontrei. Eu criei o ingressinho popular. O que é o ingressinho popular? Eu já estou há 3 anos trabalhando com ele. Eu precisava viajar, eu precisava chegar nos lugares, eu precisava me manter. Eu chegava nas escolas, nunca tinha recurso, nunca tinha nada de... Então tá, já sei. Vamos lá, eu cheguei com o ingressinho popular. Um dia antes eu passo nas salas, de sala em sala nas escolas, entrego o ingressinho, que é um informativo, que é o contador de histórias, o artista entregando pro pai. Senhor responsável, seu filho vai receber visita de Joca, contador de histórias, entendendo a importância do seu trabalho, envia um ingressinho não obrigatório de R$2. Leva para casa. Ou R$1. Quando tem muita criança na escola, posso colocar R$1 também, que é tudo tranquilo. Mas aí, Joca, R$1 é R$1 de grão em grão, a galinha enche o papo. Eu já fiz apresentações em escolas que tinha 1.000 crianças. Pelo menos a metade dessas crianças levam o ingressinho. Você tem ali um cachê para manter o seu trabalho. Normalmente eu não vou sozinho. Dificilmente eu vou sozinho fazer uma apresentação na escola. Vai pelo menos uns 2 músicos comigo, vai pelo menos alguém para registrar, porque tem que também aprender a fazer o marketing da galinha. A galinha, ela bota um ovo, mas ela sai... Tem que fazer o marketing da galinha, tem que colocar para chegar nos lugares. E gerar para mais pessoas também. E isso eu consegui com esse ingressinho, e eu tive que também aprender a escrever, aprender a colocar isso no projeto, porque a diretora não quer mandar informativo para a escola, para o pai, para cobrar dinheiro do pai. Não pode. Não pode, porque a escola não pode. Só que aí eu tive que... Fiz o projeto e mostrei, professora, a gente está entendendo a escola como um espaço de fruição dos bens culturais, como abrindo a porta para o artista trazer o seu trabalho. Não é a escola que está solicitando dinheiro dos pais, é o artista, não é... Explica tudinho, vai para o pai direitinho, bonitinho, não é obrigatório. Sabe, um trabalho de formiguinha assim. Hoje, quando eu chego nas escolas, antigamente era um blá, 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 precisar conversar, apresentar, não sei o quê, esperar a resposta um mês depois. E aí, mas agora não, agora está muito... Macapá já conhece, né? Já conhece muito o meu trabalho. Então, quando eu chego nas escolas, é muito bom. Tu chega nas escolas com o ingressinho, depois que as pessoas já entenderam, que tu já divulgou, que tu já mostrou, que tu já apareceu umas 300 vezes no G1, que lá em Macapá é legal, tipo, eu sou aquele contador de história que dá um peido assim, o G1 tá lá fazendo foto e tá mostrando. Mas porque eu fui batalhar, fui atrás mesmo, sabe? Fiz muito marketing da galinha, faço até hoje, eu acho que 90% das apresentações que eu faço é sem recurso, sem dinheiro. Que são nas periferias, nas palafitas, nas praças, nesses lugares onde eu rodo muito chapéu, faço muito chapéu, chego na frente do mercado lá, começo com o meu triângulo aqui. Gente, é difícil você quebrar isso, tá sozinho para chegar, para formar uma plateia, formar uma roda ali, você jogar um chapéu, não é fácil, mas você vai com o tempo, você vai, e sempre eu pego alguém para ir lá comigo, me dar um suporte, para me dar uma força, a gente vai dividir aquele chapéu, e sempre dá uma média assim de chapéu nas praças lá de Macapá, 90, R$100, R$120, menos também, às vezes não tem ninguém na praça, tu sai de lá com R$12 no chapéu. Mas sabe, criar possibilidades, existem muitas possibilidades. E eu consegui fazer uma proeza, eu consegui chegar em Brasília com o ingressinho popular. Eu tenho uma página no Facebook, que é Joca, um contador de histórias, tem uns vídeos lá, mostrando eu lá em Brasília, explicando para as crianças. Criança, agora eu preciso ir para o Rio de Janeiro. Falei assim mesmo, estou explicando o vídeo. Eu tenho que ir para o Rio de Janeiro e eu não tenho dinheiro das minhas passagens. Vocês vão levar esse ingressinho aqui para o pai de vocês, e eu vou conseguir através... E foi dito e certo. Nessa escola, fiz uma apresentação, no dia seguinte apresentei, eu tinha mais de R$600 de cachê através do ingressinho. Comprei minhas passagens, fui para o Rio de Janeiro. E cheguei no Rio de Janeiro, tu conhece alguma escola com diretor legal que possa me receber para me fazer o ingressinho? Aí o pessoal que está me recebendo, sim, a gente vai lá na escola. E assim eu consegui ir pingando, então eu tive que me refazer, assim, mas eu formalizei isso, eu construí, tenho um projeto para falar sobre isso, tenho matérias falando sobre isso, pessoas, quando eu conheci, por exemplo, Rosana Monte Alverne. Eu conheci a Rosana vai assistir uma apresentação, me deu um abraço, olha, é muito bonita a sua forma de contar, não sei o que. Tu pode escrever para mim isso? Pode deixar isso no papel. E aí, quando eu apresento o meu projeto lá, porque Joca da Amazônia, não sei o que, é lindo, bonito, cheiroso, gostoso, maravilhoso, Rosana Monte Alverne. Sabe? Eu peguei todo
Espera que eu vou te perguntar um negócio. Então é isso, criar possibilidades também, né? Inúmeras possibilidades para a gente levar essa arte da narrativa para frente. Então, tá ótimo, né? Obrigada.